E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente tem aqui uma visita ilustre, o André Bassi. Seja bem-vindo, André. Um prazer muito grande, uma honra muito grande para a gente ter aqui você junto conosco. E a gente vai bater aqui um papo sobre formação de carteira previdenciária e os fundos imobiliários como instrumento para a formação dessa carteira. Bom dia, André. Bom dia, obrigado por convite, para a gente poder conversar aqui. É sempre uma honra, na verdade. A honra é toda nossa. E é mais do que um prazer ter você aqui, André, porque a gente já tem tanto tempo aí junto falando sobre FII, conversando essa história, né? Acho que você é um cara muito emblemático na indústria e traz um conforto ouvir essa voz da experiência, né? De quem já participou por uma carteira de formação, uma formação de uma carteira previdenciária, hoje colhe os frutos disso. E ela dá um alento para o cara que às vezes está lá perto, cara, será que eu vou conseguir? Será que realmente é possível, né? E aí eu acho que trazer tua voz aqui é muito importante. Obrigado. Então, André, a gente gostaria de conversar, né, iniciando essa palestra aqui com uma pergunta simples, né? Já que é sobre carteira previdenciária, é possível formar carteira previdenciária através de fundos imobiliários? É possível formar carteira previdenciária com fundos imobiliários. O que é carteira previdenciária? É alguma coisa que gere renda para você sem envolver muito trabalho, mas sim, tem um pouquinho de trabalho, mas a grande sacada é previdência, ou melhor, aposentadoria é você ter uma renda quando você não puder mais trabalhar. Então tem que ser alguma coisa que vem de maneira um tanto automática até você, e não o contrário. E fundo imobiliário funciona, né? Tem o que a gente chama de payout alto, mas os rendimentos vêm, o que o fundo gera de rendimento, ele vem, quase 95%, né? Está na lei, vem para você. Então, você tem uma empresa, por acaso imobiliária, que entrega muito do que ela gera de receita e de lucro para você no final das contas. Claro que fundo imobiliário funciona por causa dessa regra, dessa história do payout alto, mas poderia ser outras coisas, poderia ser Acho que o exemplo mais comum, que chega até as pessoas provavelmente vocês que estão vendo esse vídeo conhecem alguém que tem uma, duas, três casas na cidade e consegue viver bem porque tem um aluguel dessas uma, duas, três casas. Fundo imobiliário é só a versão bolsa dessa mesma estratégia. É a versão 2.0 do aluguel. Sim. Acho que vai muito disso da modernização da atividade econômica, né? É sair do meio físico ali, da negociação física do imóvel e tal, e trazer para um meio mais eficiente. Acho que essa que é a grande sacada do fundo. Ele não é perfeito, não é livre de risco, às vezes como as pessoas dizem aí, mas ele traz umas facilidades para o investidor, principalmente para a pessoa física, que eu acho que são fantásticas. Não, a primeira coisa, fatiamento, né? Você consegue comprar pequenininho e como o imóvel é caro em qualquer lugar do mundo, mas o Brasil não é diferente, às vezes para você entrar no imóvel você tem que envolver dívida, né? Você perde dinheiro para construir o patrimônio. Como na bolsa as coisas são compradas à vista, em teoria, né? Você evita esse problema do mundo real. E o fatiamento ajuda também. E falando sobre isso, André, o que você acha assim do cara para começar? Primeiro investimento do cara, qual deveria ser? Primeiro investimento do cara deveria ser a tal de reserva de emergência, né? Ou seja, o primeiro investimento do cara não deveria ser no investimento, mas o primeiro investimento agora na área de fundos imobiliários é fundo grande. Por quê? Fundos pequenos com um imóvel só, um inquilino só, são muito simples, você olha para ele e você entende. Então eles são muito atrativos. Só que eles são muito mais suscetíveis a indas e vindas, né? O inquilino sai, o negócio desmorona, você pode chegar a desesperar, isso não é legal. Bolsa, essa história do preço atrapalha, os preços indo e vindo e os preços vão e voltam. Pegar um fundo grande, essas coisas também acontecem, mas acontece tão mais suave que você talvez até fique triste pelo acontecimento, mas não fica triste ou desesperado pelo súbito alteração de preço. E pessoal, é sério isso, inquilinos, quem tem imóvel no mundo real sabe que o valor do imóvel não se altera muito, tá dando alugado ou estando vazio, é claro. Que se estiver alugado, você tem renda. Se estiver vazio, vocês têm despesa. Imagina, saiu meu inquilino, meu imóvel caiu pela metade do preço. No mundo real isso é absurdo. No mundo de fundo imobiliário é comum. Então, de novo, comece pelos fundos grandes. Vários imóveis, vários inquilinos.
para que esse problema que existe na bolsa, mas que não existe no mundo real, não pegue você no contrapé. E é engraçado que às vezes o cara esquece que existe um imóvel atrás do investimento, né? E que imóvel pega fogo, que imóvel tem inundação, que imóvel precisa de reforma, né? E às vezes o sujeito vai num imóvel muito específico, um mono, né? Um monoinquilino, um monoempreendimento, e esquece que não é só o número. Ali tem gente, tem pessoas, tem edifício, tem economia girando, e às vezes passa batido, né? Passa. É que é muito lógico, existem rankings, né, para dar o contexto, existem rankings, tem as listagens. Qual fundo escolher? Pega uma listagem e organiza a listagem por maior rentabilidade, ou o que mais subiu, o que mais caiu, coisas assim, coisas numéricas. Na hora que vem a notícia ruim, e é quase inevitável vir a notícia ruim, né? Imóvel é feliz na média, a média tem partes boas e partes ruins, não pode desesperar. Tem até o averso dessa questão, tem o cara que descobre que não tem o imóvel do outro lado, né? Tem fundos imobiliários que não investem em imóveis, fundos que têm imóveis, mas são para vender, não são para dar aluguel. E o cara que descobre isso muito tarde, às vezes perde muito dinheiro com o fundo imobiliário. Você tem que saber no que você está investindo, você tem que realmente saber o que está por trás daquela sopa de letrinhas e números, porque senão é causa de problema à toa, é à toa esse problema, né? Dá um exemplo, você deve ter algum prédio conhecido na cidade que vocês moram, na cidade, no país que vocês moram. É muito óbvio para você chegar lá, pôr a mão no prédio e falar, esse prédio eu gostaria de ter. O cara que escolhe, o cara que não sabe que tem um imóvel por trás daquela sopa de letrinhas, perde esse contato, e ao perder esse contato, ele perde uma coisa muito importante, que é a bolsa é só um lugar por onde você faz a compra desse ativo. Não é a fonte de verdade sobre o ativo. É só a feira onde você vai comprar, onde você vai trocar, se for o caso, porque às vezes tem que trocar, né? Mas a bolsa é só uma feira, ela não é a fonte de verdade. A fonte de verdade é o CNPJ, é a empresa que detém os imóveis, que detém a carteira imobiliária. Essa é a verdadeira. Isso que vai gerar renda, isso que vai pagar dividendos, é isso que vai valorizar ou desvalorizar, não é a bolsa. É um negócio. Sim, é um negócio, como qualquer outro. A bolsa é o ambiente no qual bons negócios acontecem. Então, se você está na bolsa, você tem a oportunidade de fazer bons negócios. Sim. Não, bons, maus, né? Mas é uma feira. Literalmente, é um lugar onde tem muitos negócios. Você pode escolher. Inclusive negócios mais arriscados, negócios mais simplórios. É bom você ter a chance de escolher. E é bom que tenha a bolsa. Imagina, você vai comprar um carro, por exemplo, você tem que fechar o DUT, tem que fazer recibo, tem que mexer com o imposto de renda, tem que fazer um monte de coisas, mas imagina que o cara vai pagar parcelado para você e você leva um calote. A bolsa é o lugar onde você negocia muito rápido e muito mais seguro em termos de liquidação. Por exemplo, e o que eu sofri agora, eu estou vendendo uma casa que levei 6 meses, não mais, levei 7 meses para vender a casa. Estou com um chequinho da venda da casa, tudo bem, eu escriturei, tem recibo, eu fiz tudo o que precisa, mando figurino, mas eu consigo movimentar exatamente esse valor na bolsa, assim, e não tenho preocupação nenhuma com a liquidação. Se o cara me der o calote, o negócio é desfeito. E sim, é muito raro, mas existe calote na bolsa. Mas o negócio é desfeito e o dinheiro nem sai da minha conta. Olha que maravilha que é um ambiente que faz negócios tão limpos assim. Tem muita gente por trás disso tudo para que esse negócio seja dessa forma. Porque quando a gente está fazendo negócio aqui com um imóvel, esse imóvel ele é físico e você tem que comprar ou que vender, você tem que ir até um cartório, você tem que verificar a documentação, você tem um monte de coisas para ver, né? Na Bolsa de Valores isso tudo já é visto e tem alguém lá que faz essa intermediação, né? Que vai ver se o cara tem dinheiro mesmo. Sim. E é uma coisa que a gente fala e não tem valor até a hora que pega você, né? As coisas que estão na bolsa tem empresários sérios que vão manchar o nome se fizer besteira. Mas mais do que isso, as coisas que estão na bolsa tem auditor. E tem uma tal de demonstração financeira que eu sei que ninguém lê, mas está lá. Mas é para A ler, gente vai né? chegar lá, a gente vai Mas chegar está lá. lá. Essa tal demonstração financeira diz
Eu invisto nisso, nisso e nisso. Eu nem disse se vai ser bom ou ruim, não. Ele dá a lista. Tem um contador que assina, tem um auditor que revisa e vai atrás de evidências. Você imagina, a minha família envolve em pirâmide financeira que na hora que você abre o site é muito mais bonito que fundo imobiliário, inclusive, que coisas da bolsa. Mas eu demorei para conseguir convencer familiares de que aquilo era ruim em relação à bolsa por um critério muito distinto. Essa tal demonstração financeira. Eu falo assim, ó, esse investimento maluco aí é bom, então, ó, esse aqui, no fundo imobiliário, está aqui a demonstração financeira, está aqui a lista dos ativos. Pega do rolo seu aí. Nessa hora o cara fraqueja um pouquinho. É triste dizer, mas essa é a única diferença para muita gente entre um negócio muito errado, que é uma pirâmide financeira, e um negócio muito estruturado, que é uma ação, um fundo imobiliário na bolsa. A única diferença é a auditoria e a tal de demonstração financeira. Perfeito. Essa é uma aula que as pessoas realmente têm que aprender. Elas têm que entender de que se trata aquele investimento que ela está fazendo, né? E a gente estamos na época de reforma da Previdência. É uma época sempre dramática, né? Porque muita gente vai perder direito, o governo não vai fazer nada para dar direito para os outros, muito pelo contrário, né? Alguns direitos vão ser cerceados para que a conta feche no azul, né? Não no vermelho. E eu acho que é um momento, todo momento de reforma da Previdência é um momento de você pensar naquilo ali, rever essas questões da sua vida. Então, assim, para a pessoa que está começando agora, como é que a gente deveria olhar, observar? Por onde começar, por exemplo, o investimento na carteira previdenciária? Como descobrir o fundo imobiliário? O que olhar no fundo imobiliário, André? Conta pra gente. Bom, como começar? Primeiro tem que sobrar mais dinheiro do que gasta. Não tem jeito, pessoal. Para começar, para ter a carteira previdenciária, eu brinco com o pessoal que é o seguinte, são 2 passos. O primeiro passo é ir na árvore de dinheiro de graça, pegar ela e investir. E o segundo passo é investir. Daí o cara obviamente fica bravo, né? Não existe a árvore que dá dinheiro de graça para você. Mas aí que cai a ficha. Você é responsável pela sua carteira previdenciária. Então o primeiro passo é ser superavitário, que é a forma bonita de dizer, sim, tem que gastar um pouco menos do que ganha, não tem jeito. Inclusive eu vou até me estender. O cara que gasta mais do que ganha, nos primeiros 2 ou 3 anos, parece que ele está vivendo mais, ele está consumindo mais. Porque de fato ele ganha um salário de, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000, e ele ganha acesso ao cheque especial ou ao cartão, 1, 2 cartões de crédito, então ele vai gastar. Naquele primeiro ano, 5.000, 6.000, 7.000 a mais. Esse alavanca, né? Sim, não, o consumo é maior no primeiro ano. Só que daí entra os juros do cheque especial, entra os juros do cartão, e daí no ano 2 até o ano 60, ele vai consumir menos, ele vai deixar um bom pedaço do salário dele como juros de cartão, como juros de cheque especial, e ele vai consumir muito menos que uma pessoa que empata. E o engraçado é a diferença. A pessoa que sobra um pouquinho, e 10%, algum número mágico assim, até mais se o cara tiver um plano mais agressivo, mas o cara que consegue poupar 11, 12, 13% do salário, nos primeiros anos ele vai consumir menos do que o cara que alavanca, do que o cara que empata. Mas no ano 10, 11, 12, esse cara consome mais do que todo mundo. Porque aquele 10% que fica rendendo quase nada no comecinho, ele sobe, ele gera juros sobre juros e você consegue tirar um pouquinho desses juros e consumir mais. O cara é uma coisa pouco lógica, mas no Excel você demonstra isso e no mundo real mais ainda você demonstra isso. O cara que poupa um pouquinho, ele consome muito mais a vida toda e tem uma vida muito mais tranquila. Para finalizar disso aí, antes de escolher o fundo imobiliário, eu já conversei, a gente faz às vezes serviço de instrução financeira, né, com finanças pessoais, não de investimento, né? O cara quer investir e está com dívida, você fala assim, não. Aí não dá, né? Daí não dá. O seu problema não é investimento, o seu problema é finanças pessoais. Vamos com calma aí. E é o que eu queria falar aqui. Passa 1 ou 2 anos de demora para acertar a vida financeira. E quando o cara acerta a vida financeira, o cara fica feliz, se ilumina. A relação com o dinheiro melhora tanto que a vida da pessoa melhora. Por estar gastando menos. É engraçado, mas não é porque ele gastar menos melhora a vida da pessoa, não. É porque a relação com o dinheiro melhora.
ela depura, né? Ela perde aquela relação de escravidão com a coisa e ela passa a ter um fator que soma na qualidade de vida do sujeito, né? Agora, respondendo a segunda parte da questão. Ok, você está com uma relação boa com o dinheiro, está sobrando dinheiro. Como é que você faz para escolher um fundo imobiliário? Essa pergunta tinha uma resposta muito complexa até o dia que a minha mãe foi vender um carro na minha casa e eu consegui, com o exemplo da minha mãe, entender que a resposta, na verdade, é muito simples. A bolsa não é especial. Você escolhe um fundo imobiliário do mesmo jeito que você escolhe onde você montaria uma padaria, o carro que você vai comprar para você. É claro que você não vai montar uma padaria no meio do deserto. É inútil. Você vai preferir um imóvel mais ou menos centralizado num preço que não parece absurdo. É o mesmo processo para fundo imobiliário. Existe uma lista na bolsa dos fundos imobiliários. E nesses fundos imobiliários, tem vários documentos publicados no site da Bovespa, em cada um deles, e um deles é o tal de relatório gerencial. É um PDF bonitinho, com texto, com fotos. Você tem que procurar esse documento chamado relatório gerencial. O pessoal às vezes descobre outros documentos, que é umas tabelinhas feias. Não, estou falando de um que é bonitinho, tem fotos e colorido. O critério para você escolher um fundo imobiliário é ler esse relatório gerencial e gostar. Ah, mas e a fórmula para decidir se está bom ou está barato? Isso é o segundo passo, não é o primeiro passo. Fundos que você não gosta, assim, num nível nada intelectual, mas você fez sentido, é muito importante, porque, de novo, a bolsa tem os momentos de vai e volta. O apego emocional, não racional, é o primeiro passo. Por incrível que pareça, não é planilha Excel, não é ranking. Leu esse relatório gerencial de alguns, não é uns, você não vai ler o relatório gerencial do que você vai investir, não. Para você investir bem, você tem que escolher entre alguns melhores e alguns piores. E esses alguns melhores e piores muitas vezes, só nesse nível. Esse relatório gerencial. Por exemplo, deixa eu dizer por que é o relatório gerencial. Eu sei que o imóvel desse fundo é bom, mas o relatório gerencial é horroroso, não consigo informação, é difícil de acompanhar ele. É uma razão para não investir. Esse fundo tem imóveis mais ou menos, mas os imóveis mais ou menos funcionam e eu entendi e consegui comunicar. Fez sentido. É preferível esse, mais ou menos, do que o outro, porque a falta de informação é horrível. O imóvel do mundo real, se você comprou uma padaria, você vai até o lugar, você visita. Investir em fundo imobiliário é difícil de visitar os imóveis ao redor do país. Seu único contato equivalente a pôr a mão na padaria e descobrir onde é que ela vai ser feita é pelo relatório gerencial. Então, como é que você escolhe fundo imobiliário? Pega a lista da bolsa. Caça os relatórios gerenciais dos fundos maiores. A própria bolsa lista os fundos por tamanho num índice chamado IFIX. Tem alguns sites gratuitos também que fazem isso, né? Vai pelos maiores, alcança o relatório gerencial e lê. Lê 5, 10, 20. Dos que você gostar, provavelmente os seus investimentos serão esses. Pode pedir opinião, se tem problema ou não. Agora vem a segunda parte, a última parte, que é: fundo grande geralmente não tem problema grande. Fundo pequeno às vezes tem uns problemas monstruosos. Então, começar pelos grandes evita os problemas grandes em fundos pequenos. Então, dilui o problema, né? Dilui. E fundo pequeno costuma ter mais rolo mesmo. A diluição é a razão, mas não é a consequência. Quando dá o problema grande no fundo pequeno, é enrolado pra caramba. Quando dá um rolo em fundo grande, ele sofre menos. Sofre menos. Então, é bom também para o cara acostumar com o mercado, né? Acho que nada na vida a gente entra de uma vez, nem piscina, né? Vai, bota o pé ali, testa, vê como está a água e tal. E às vezes o cara imagina que esses movimentos devam ser movimentos muito grandes. Às vezes o cara ali vai, compra uma cota do fundo, acompanha aquele fundo, né? Vê qual é o comportamento dele. Se pega esses fundos maiores, coloca uma cotinha em cada um ali, vai vendo o que ele consegue, né? Que aí entra naquele outro critério de diversificação, né? Quantos fundos eu consigo acompanhar? E às vezes o cara nem sabe qual é a capacidade dele de acompanhamento. Ele acha que é 10, mas ele consegue 2 de verdade, né? Então acho que é como você falou, é uma coisa que ela é paulatina. Você vai aos poucos testando o mercado e principalmente o seguinte, vendo se aquele mercado é para você. Sim, sim. Bolsa não é para todo mundo, infelizmente, pessoal.
Eu sei que é muito triste falar isso, mas não dá certo. É feliz quando dá certo. Esse é o critério da Bolsa. Deu certo no psicológico, beleza. Então, nessa Não relação, deu certo. André, voltando só para a gente encerrar essa parte da pergunta, né? Essa relação, então, que a gente consegue na Bolsa ou em algum site gratuito, você estratifica todos os fundos, do maior para o menor, e você vai, então, fazer primeiro a análise qualitativa. Você vai ver a qualidade dos imóveis, aquilo que você gostou, bacana. Depois, você vai partir para uma planilhazinha que tem númerozinho lá bonitinho, para saber o que ganha, o que não ganha, qual o yield mensal. Então, seria isso mesmo. Seria isso mesmo. Partir para... Porque... Eu vou estressar isso porque é importante. Se você vai comprar um imóvel no mundo real, você visita ele. Ninguém em sã consciência... tem um anúncio no jornal lá, 4 linhas, imóvel sensacional, preço barato, vou comprar. Não é assim. Pelo celular, né? Não, sim, compra pelo celular. Não, aperta OK lá no anúncio do jornal. Não acontece isso. As pessoas vão ver os imóveis. O equivalente disso em fundo imobiliário é o tal de relatório gerencial. Se você compra uma casa no bairro, é claro que de carro você vai passar na frente dessa casa de vez em quando. Ter o relatório gerencial, pegar na mão o relatório gerencial de quando em quando que ele é mensal, é o equivalente disso. Esse tal de relatório gerencial é o equivalente da proximidade física de um imóvel físico. Por isso que ele é tão importante ao decidir investir e depois que investiu, acompanhar. E acompanhar, ler relatório mensal todo mês seria bom, mas semestral já faz um serviço bom, não precisa ser. O bom, tranquilo de fundo imobiliário é que o acompanhamento baixo ainda funciona. Não estou defendendo que não acompanhe nunca, não, pelo amor, não. É o olho do boi que é o olho do dono que morde o boi. Sim. E a mesma coisa com imóveis, a mesma coisa com fundos imobiliários, é isso. Perfeito. O professor Arthur Vieira, ele fez um programa em que ele falou da quantidade de fundos imobiliários numa carteira e que a partir dali já não influenciava mais tanto a questão da diversificação, né? Chegou um número, um estudo bastante interessante. Inclusive, um abraço aí para o professor Arthur, grande amigo professor Arthur Vieira de Moraes, né? Faz um trabalho gigante, monstruoso aí nessa parte de fundos imobiliários. O programa dele toda sexta-feira de entrevistas, é excepcional o programa, vale muito a pena assistir. E ele falou dessa quantidade de fundos imobiliários. André, assim, essa formação dessa carteira até chegar a um determinado é uma certa dificuldade. Você já falou que tem que começar pelos grandes e tal, começa a adquirir isso, né? Essa questão de você conseguir investir em vários tipos de fundo imobiliário, né? Em várias destinações, escritórios e tal. Você vai começar a investir pelo que você tem mais interesse, que você gosta mais. Mas no fim você precisa ter uma certa diversificação em setores diferentes. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, a diversificação em setores e a quantidade de fundos imobiliários de uma carteira de uma pessoa normal para ficar assim, vou dormir tranquilo, né? Não vou me estressar muito. Diversificação de setores primeiro. Pessoas físicas fazem negócio com outras pessoas físicas geralmente, né? Ele compra uma casa de aluguel para alugar para outra pessoa física. Isso muda um pouquinho com o fundo imobiliário, porque fundo imobiliário são grandes imóveis grandes para empresas, né? Uma relação da pessoa física com o comércio. Então tem uma mudança um pouquinho de marcha. A grande sacada é que, poxa, o processo de comprar um fundo de logística, de comprar um de laje, de comprar um de hospital, comprar de shopping, é trocar a letra na hora que você vai dar a ordem no home broker. Então, o processo, você não precisa saber sobre água ou sobre contaminação de solo em logística, por exemplo, versus metragem ar-condicionado de laje versus taxa de promoção de shopping. Não. Seria bom saber todas essas coisas, mas não é obrigatório para você ter shopping, laje, logística, educacional, tem até cemitério, né? Mas diversificar nesse sentido é não pôr todos os ovos na mesma cesta, no mesmo tipo de risco. Quando a gente sai de imóveis do mundo real e vai para fundo imobiliário, essa é uma outra troca de marcha que é difícil de entender. Existe mais de 140 fundos hoje na Bolsa, de vários setores, papel, laje, enfim. Concentrar no setor que você entende é legal, mas te deixa preso no ciclo. Às vezes você não cuida da carteira do mesmo jeito.
Se você tem um setor só, você não cuida bem da carteira do mesmo jeito que seria ter vários setores. E não é para se forçar a ter todos os setores, não. De novo, o primeiro critério é ler o relatório e fazer sentido. Se não faz sentido, fora da carteira, mesmo que seja um setor que você não tenha. Agora, a quantidade, sim, existem estudos econométricos, né, sobre diversificação, porque é uma velha discussão sobre concentrar e diversificar, né? Saber o que está fazendo ou não, guru ou não guru, faz picking ou pega índice, são todas coisas que vocês vão ouvir se vocês começarem a entrar nessa área, mas existem estudos econométricos do seguinte: abaixo de 7, você corre um risco desproporcional dos ativos. Então, a seleção dos ativos é muito importante. Entre 7 e 13, essa regra, essa conclusão, ela vai trocando de marcha. É um intervalo em que você está relativamente bem diversificado, porque está correndo mais o risco sistêmico, mais o risco do mercado do que o risco dos ativos individuais. E a partir de 13, esse fenômeno desaparece, desaparece em termos estatísticos, né? Fica quase indiferente se ter 13 ou 15 ou 20. Não agrega mais valor na carteira, ter mais um outro ativo ali, né? Isso, você corre risco do mercado mais. Mas isso leva a uma conclusão interessante. Então, quando você passa de 10, 11, 12 ativos, você começa a sofrer menos pessoalmente com um ativo. Os seus investimentos se aproximam um pouquinho mais do desempenho normal de uma pessoa boa, né? Essa que é a sacada. Enquanto que abaixo desse patamar, 7, 8, 9 ou abaixo, a seleção dos ativos é muito importante. Essa pesquisa tem uma outra leitura que é o seguinte, né? Acima de 13, você não ganha em termos de diversificação por ter mais. Mas não é proibido você ter mais, apenas que matematicamente não faz tanta diferença. A eficiência daquela diversificação já diminui. Já diminui. Isso. Mas aí eu queria emendar com uma outra pergunta aqui, André. Por exemplo, tem carteiras aí de pessoas que têm 30 fundos imobiliários, tem 40 fundos imobiliários, 50, né? É uma coisa possível. E aí o pessoal fala que não vale muito a pena porque você se aproxima do IFIX, né? Quanto mais você diversificar, mais você se aproxima. E a gente já conversou um tempo atrás sobre esse assunto, né? Não é ruim estar na média, né? Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso com as pessoas, né? Cara, é sensacional essa afirmação, né? Se você diversifica muito, né? Se você pulveriza, é a palavra feia. Se você pulveriza, você tem um resultado na média. E o pessoal fala como se isso fosse ruim. Exato. Cara, é engraçado demais essa história. Por quê? E esse estudo foi replicado no Brasil, então agora eu posso falar em termos de Brasil. Você pega todo mundo que investe na bolsa. Tira o CPF, né, para não poder identificar, mas assim, olhe para as pessoas. Essas pessoas tiveram resultados bons ou ruins na bolsa. As pessoas geralmente têm resultados ruins na bolsa, é triste. Quando uma pessoa vira para mim, André, eu comecei na bolsa, aperta o coração. Porque eu sei que essa estatística me diz que essa pessoa tem uma grande chance de ir mal na bolsa. A frase seguinte é, eu me lasquei. Sim, não, mas é sério, eu não posso dizer que eu estou na bolsa. Eu fico feliz que alguém tenha, talvez, preparado a sua vida para conseguir investir a sério. É diferente de, a estatística me diz, quem entra na bolsa perde dinheiro. Beleza, mas é muita gente? Não, é quase todo mundo. Você pega algumas poucas, assim, centenas, em milhares e de milhares, você pega algumas centenas que vão bem, acima da média do mercado. Esse que é o parâmetro de comparação. A média do mercado é onde está, é o parâmetro de comparação, porque ele é mecânico, né? Ele é fácil de replicar. Então, você pega algumas centenas lá em milhares, que vai acima desse média do mercado, e toda uma massa que tem um resultado estapafúrdio, ruim, ou uma massa mesmo que tem um resultado abaixo da média do mercado. Olha que interessante, espera um pouquinho aí, se a grande imensa maioria tem um resultado abaixo dessa linha, ter um resultado nessa linha já é espetacular. Sim, sem dúvida. E é um estudo que tem nos Estados Unidos, já foi feito umas 2 ou 3 vezes, a Europa já replicou, o Brasil acabou de replicar também. Ter um resultado na média é sensacional. Por quê? Porque as pessoas tentando obter um resultado acima da média ainda se estrupicam no meio do caminho. Nessa história aí eu tive um caso particular, não é um estudo não é estudo estatístico, mas
Eu presenciei uma pessoa que colocou, sim, 53 ativos numa carteira. É sério. Em 2014, quando eu nem tinha exatamente... Tinha acabado de passar de 100 ativos, eu acho, na época. O cara conseguiu ter quase metade do mercado na carteira dele. E o critério dele era muito legal. Eu fiquei curioso, né? Uma carteira tão comprida assim. Daí eu perguntei, qual que é o seu critério? A carteira dele fazia sentido, que era mais engraçado, né? Mas eu perguntei, qual que é o seu critério? Eu não tinha entendido o processo de seleção do cara. E a resposta dele foi muito zen. Bom, eu olhei um fundo, não achei nenhum problema, ele entra na carteira. Excepcional essa coisa. E esse cara bateu o IFIX. Em 4 anos, esse desgraçado ainda bateu o IFIX. Porque ele tirou os que tinham problema, só ficou os que não tinham problema. Ele superou a média, óbvio. Eu acho que é a grande diferença aí, para mim, entre as ações e os fundos imobiliários. As ações você tem que realmente estudar a empresa e escolher o que existe de bom no mercado, porque tem muita coisa ruim. Sim. Os fundos imobiliários é um pouco do caminho inverso, né? Existe muito fundo imobiliário bom, então se você separar o que é ruim, você está muito bem, né? Sim, sim. Até vou insistir nisso que é bem por aí mesmo. Quando você se esforça em ações, você é recompensado, muito bem recompensado. Porque você vai separar o pouco trigo e vai jogar fora muito joio. Mas daí inverte. Quando você se esforça de verdade em ações. Porque às vezes o cara acha que estudar ações é fazer aquele monte de planilha, cálculo financeiro, não sei o quê. E a gente sabe que o real esforço é esse, é conhecer o negócio ao qual você está pertencendo como sócio. Né? Complementar a sua ideia. Sim, sim. Esse é o esforço real em ação, não é conhecer os cálculos de fluxo de caixa descontado, não, é entender o negócio. Tem até um nível pior, né? O cara que escolhe a empresa pela quantidade de vezes que ela aparece na imprensa, né? Como se fosse uma coisa boa o nome de uma empresa tá no jornal. Não, mas na página policial tá bom. Né? Tem de tudo, cara. Mas é um fenômeno isso, cara. Eu acompanho pessoas que produzem conteúdo e sentou no bar, falou de ação, quais são os nomes que serão citados por pessoas que pouco ou não acompanham o mercado? É a empresa que apareceu no jornal, televisão. A empresa boa ou que vale a pena investir, geralmente são aquelas que são pouco conhecidas, porque empresa que dá lucro e que não arranja encrenca não aparece no jornal. É o homem morde o cachorro, não o cachorro morde o homem. A gente está atrás do cachorro mordendo o homem. Estamos atrás de empresas que geram lucro, que cumpre uma função social, que cumpre um serviço que seja útil. Procurando as coisas normais. Isso. Essa parte de análise de empresa, eu acho ela já bem mais complexa, né? Investir em ações também já tem bastante tempo, mas a parte de fundos imobiliários, para o iniciante, ela é mais simples, né? Aliás, valeu, Mili. Estamos esperando você de novo aqui em Brasília, cara. Um grande abraço, Mili. Aí eu queria falar sobre mais um assunto contigo, André, porque assim, a gente tem os ativos, né? A gente tem as ações que a gente pode investir, a gente tem os fundos imobiliários que a gente pode colocar também na carteira, mas tem uma coisa que pouca gente sabe que a gente pode ter na carteira, que é a renda fixa, né? E tem renda fixa que não é a renda fixa que você conhece. Então, assim, como é que você faz para analisar as rendas fixas? Eu sei que você tem renda fixa na carteira também, né, André? Como é que você faz para fazer a questão de marcação, de curva? Essa aí é a pergunta para o nosso avançado que está assistindo ali, né? Tá, esse assunto avançado. Renda fixa, aí você está falando de FDIC. Isso. FIP, que não é considerado renda fixa, mas tem um comportamento parecido. E rendas fixas, né, que não... Até clarear, pessoal, renda fixa não é sinônimo de comportado só sobe. Existe renda fixa que varia tanto quanto a ação. Inclusive, é uma pegadinha que eu gosto de fazer, né? Exato. Eu pego um gráfico de ANTNB e pego um gráfico de uma ação, Ambev, Cielo, que seja assim, põe um lado a lado e falo para a pessoa, qual que é qual? Daí o cara erra ainda. Erra, com certeza. Porque nem toda renda fixa é comportada. Mas essa renda fixa complexa, os FDICs, né? É bastante complexo. Na bolsa, acho que só tem 6 ou 7 no total e só 2 que negociam. Então, você vai estudar só os 2 que negociam. É interessantíssimo o FDIC, porque FDIC é debênture, é uma dívida de uma empresa. Então, para você investir no fundo de renda fixa, é interessante isso aí, essa história de FDIC, porque
FDIC geralmente tem debênture, ele tem dívida de empresa. Para você investir em renda fixa, você tem que saber analisar empresas, tem que saber conhecimento de ações nessa renda fixa complexa. Olha o risco da empresa. É a capacidade de pagamento da empresa. Né? Sim, sim. Olha que interessante. Não, mas renda fixa não era para ser mais simples? Olha, a renda fixa tipo Tesouro Direto, tipo aplicações de banco, sim. Saiu de governo, saiu de banco, você está quase que inevitavelmente no negócio de analisar empresas, não de investir em renda fixa mais. É onde realmente a renda fixa se mistura bastante. Não é uma fronteira bem definida, ela é uns tons de cinza que você é remunerado como renda fixa, mas corre o risco da renda variável. É uma área que eu gosto bastante, mas, de novo, é uma área difícil de recomendar. É avançada. Ela já vem mais com mais uma característica de operação estruturada do que de um negócio mais simples, né? Só que não é vendido como operação estruturada, é vendido, olha, renda fixa que rende um pouquinho mais. Não é bem assim. Não é bem assim, porque o risco, que é difícil de avaliar, às vezes você até fala que tem risco, mas é o risco de vivência. Aquele risco que você não conhece, você subestima. E por isso que é tão triste. E essa mesma coisa eu vejo muito assim com, às vezes até o investidor já mais consciente, mais avançado no mercado, quando ele vai para o fundo de papel. Então assim, ele entende o fundo de papel, ele olha aquela letrinha lá chamada CRI, ele entende o que é o CRI, mas ele para ali, né? Aquele estudo de para quem vai aquele negócio, qual é a duração daquele CRI, como é que é a capacidade de pagamento daquela pessoa envolvida naquele crédito, né? E o sujeito entende isso tudo, ele olha para o lado e fala assim, pô, mas esse cara me cobra tantos por cento de taxa de gestão, tá caro, né? Então, eu acho que precisa ter um movimento também de esclarecimento, até para o investidor que já está mais avançado no negócio, ele diz o seguinte, a sua análise, ela tem que passar por isso também. Né? Se você tem dúvida, liga para o gestor, ele está lá para isso. Cara, estou com uma dúvida aqui, eu tenho esse CRI aqui, o que é isso daqui? Quem é o cara? Tem como você mandar alguma documentação a respeito, né? Então, a gente discute muito no seguinte, até quando estava conversando aqui sobre a entrevista, né? Como é que a gente fala para o iniciante, para o cara que já está no mercado e para o avançado, né? E eu acho que o que difere esses três caras aí é o tanto que ele mergulha na informação. Né? O cara iniciante, ele quer ali, o que eu comparo aqui o shopping tal com a laje ali, ele está comparando o número. No momento que ele já começa a entender o relatório gerencial, ele já, opa, não é bem assim. E quando o cara entra no relatório gerencial, e ele vai, ó, cara, o que é esse negócio aqui que esse cara tem na carteira? Eu acho que é aí que é a grande sacada, né? Sim. É onde o sujeito realmente atinge a tranquilidade. Tá, duas coisas aí. Função acesso e o tal de risco mais. O cara leu no jornal que o tal de CRI paga mais. Vou investir em CRI porque CRI paga mais. Ele vai olhar na corretora, um CRI é 300 mil reais, é o valor de uma casa. Beleza, daí eu vou investir porque rende mais e o cara coloca. E às vezes pode ir bem, e às vezes pode ir mal. Eu vou até dar um exemplo específico. Daí vem a história do custo do fundo de CRI. Poxa, eu estou pagando 1,5% para poder investir em CRI via fundo, que coisa ruim. Até a hora que até a hora que dá errado. E dá errado. Correr risco do mundo real, pessoal, é dureza total. Só quem emprestou dinheiro para parente sabe o quão horrível é. Mas a empresa é mais organizada. É mais organizado, mas não é imune. Eu pagar 1% de taxa de administração ao ano para poder comprar. Sim, que daí com 100 reais você compra um monte. Esse retorno a mais dá problema, às vezes você nem percebe que dá problema. Hoje, os fundos de CRI, alguns anos atrás era novidade. Hoje os fundos de CRI já têm algum tempo de vivência. E se você pega o relatório, você vai ver. Esse CRI aqui deu pau, esse CRI aqui executou a garantia, virou imóvel, esse CRI aqui o devedor sumiu, estão tentando recuperar alguma coisa. E isso acontece. Agora, quando acontece via fundo, e às vezes você nem percebe o que aconteceu, é um milagre. Até puxando com o assunto da renda fixa mais complexa, do FDIC, um conhecido meu, vou dar nomes, é Rodovia do Tietê, ele tinha debênture da Rodovia do Tietê.
e me ligou desesperado, porque saiu no jornal, saiu em algum lugar que a empresa estava com dificuldade, que ia ter uma assembleia lá e a assembleia estava com briga, não sei. Coincidiu que eu estaria em São Paulo na época, eu falei, calma, cara, eu vou na assembleia. Comprei uma debênture, para entrar na assembleia e tentar acalmar o cara, ver se estava enrolado mesmo ou não. Coisa engraçada, eu tinha um FDIC lá, que tinha essa debênture. E eu não me toquei. Depois que eu fui na assembleia, que eu me toquei que o FDIC da empresa que estava com complicação tinha investimento nessa daí. Só que ele tinha outras 13, 14 debênture lá e tinha subordinação. Não se preocupem que é subordinação. Mas ele tinha a diversidade mais a subordinação fez com que a minha cota nem sofresse com essa empresa que estava lá complicada e ela estava marcada. O pessoal marcou ela para 60% ou 0%, não lembro agora. Você olha na contabilidade, estava valendo menos. Eu não falei isso pro meu amigo, porque senão ele ia ficar bravo comigo, porque ele estava desesperado. Colocou $500 mil nessa história aí e estava arriscado a perder metade ou quase tudo. Enfim, o risco concentrado, só quando você sofre, você chora sangue. Mas você chora sangue mesmo. O risco mais quase pulverizado, não. Até um exemplo parecido com isso, mas com tijolo e não com papel. Tinha um conhecido, eu estava revisando a carteira para ele, estava ajudando ele lá. Daí ele mandou a lista, eu estava conversando com ele, esse aqui não aconteceu nada, esse aqui teve inquilino saiu, esse aqui inquilino entrou, esse aqui está fazendo a emissão, esse aqui está fazendo a reforma. Esse aqui, um dos imóveis pegou fogo. Não sobrou nada. Tiveram que demolir, acionar o seguro, reconstruir, em meses comendo, né? Reconstruir. E a empresa sofrendo com tudo isso daí lá. E tava alugando. Eu falei isso pro cara, não, esse aqui... Mas daqui uns 2 meses deve estar terminar e tá tentando alocar já. O cara vira pra mim, o cara tinha uns 17 fundos, alguma coisa assim. Nem percebi. Você já ouviu essa história, não vale. Que é uma resposta meio absurda, né? O cara, um imóvel da pessoa pegou fogo, não sobrou nada. E o cara não ficou sabendo. Isso é meio triste. Mas mostra como estar diversificado é sensacional. Imagina vocês que conhecem alguém que tem um galpão na cidade, tem uma casa na cidade, um apartamento. Chega para essa pessoa, segura no ombro dela e fala assim, seu imóvel pegou fogo, não sobrou nada. E vê a reação dessa pessoa. Eu via isso profissionalmente. A gente às vezes ia atender um combate a incêndio, alguma coisa assim. E às vezes era uma residência humilde, né? Um barraco e tal. Você chegava lá, você viu que o cara tinha perdido a vida, cara. Ele tinha ali uma geladeira, tinha ali um fogão, não sei o que, queimou tudo. Quando você vê isso no rosto da pessoa, cara, é que você entende assim, eu preciso fazer o seguro do meu carro, eu preciso diversificar meu investimento, não sei o que, porque dói muito. Tem uma conhecida, que inclusive mexe com investimentos, que ela falou pra mim, minha casa pegou fogo. E ela estava com basicamente o celular, a carteira e o passaporte. Ela inclusive é estrangeira. Daí eu comparei a situação dela com uma pessoa dessa, que é mais humilde, ou uma situação, na verdade, eu comparei com uma pessoa que em 1800 tivesse a sua casa ou sua cabana pegado fogo. O nosso mundo moderno é muito bom nesse sentido, porque provavelmente a Anabela, né, que é a pessoa que aconteceu isso, ela... Oi, Anabela. Ela tinha conta em banco. O incêndio não acabou com a vida dela. Ela perdeu todos os bens. Nossa, ainda bem que perdeu a vida, mas... O carro estava para fora, o banco estava... Ela foi no banco e conseguiu tocar a vida. O backup estava na nuvem. Sim, ela passou o cartão de crédito e alugou um apartamento no dia seguinte. Olha que diferença faz você ter um pouquinho de patrimônio e a sua vida não ser aquele único espaço de metro quadrado onde tem tudo que é seu, tudo literalmente que é seu. Isso é muito bacana nos fundos imobiliários, né? Que você tem, além da diversificação, os inquilinos eles têm seguro, os imóveis eles têm seguro. Então é um outro nível de segurança que você tem, ao invés de ter tudo dentro daquele quadradinho. Sim, e de novo, diversificação. Por quê? A diversificação é um seguro que vem de graça. Você não, você paga um pouco em esforço, sim, mas é muito barato
esse seguro chamado diversificação do que você estar no único imóvel. Mas, pessoal, por que a gente fala tanto isso? É porque é importante? Não. Porque tem as pessoas que não diversificam, e daí você descobre o problema. Aconteceu, acho que 3 dias atrás, estava num grupo lá de discussão, o cara mandou uma carteira de fundo imobiliário com 5 ativos, e assim, os 3 primeiros, o cara falou, eu quero ter uma carteira tranquila, eu quero ter renda, né? Daí você pega a lista dos ativos, primeiro que era fundo pequeno, segundo que era fundo pagando grande. Foi yield, né? Basicamente foi yield. Fez análise ao contrário, né? Quantitativa primeiro. Daí você vê o resultado da análise. Os 2 primeiros fundos nem vão existir daqui a 1 ano e meio. É fundo em fim de carreira. E está escrito isso no relatório. O cara que expôs na lista e falou, eu quero esses fundos para ter renda ano seguido e colocou esses fundos na lista, ele não leu o relatório. Que está escrito no relatório. Vou acabar em tal mês. Chega a esse nível de precisão em alguns casos. E os outros 2 até que eram mais normalzinhos, mas os 3 primeiros, cara, assim, era 2 fundos que não vão existir, e o terceiro era um fundo com renda mínima garantida, que estava para acabar, sendo que a renda real estava muito abaixo. Eu joguei um monte de conceitos aqui, pessoal, vocês podem pesquisar um por um de cada vez, mas é uma coisas que acontecem em fundo imobiliário. Ele pode estar pagando 80 centavos aqui, e todo mundo sabe, menos você, que no mês que vem é 40 centavos, porque está escrito no relatório que ele vai ter um desnível de rendimento avisado. É isso. Todo mundo sabe, menos você. A não ser que, se você não ler relatório mensal, você está por fora, você é o último a saber. A leitura do relatório gerencial, ele é extremamente importante. É como se você fosse realmente visitar esse imóvel, né? Você fica mais seguro quando você tem acesso a toda essa informação. Inclusive tem um fundo de papel, né? Se o pessoal não estudou, que está com o valor extremamente elevado, né? E está perto de acabar também, né? Ou seja, a pessoa vai lá, entra nisso, compra uma dívida e vai sair com muito menos patrimônio no final. Um dos 3 desse caso aí é exatamente esse. Dá para citar porque é um caso tá tão anômalo que ele vai não existir, mas é interessante citar para dar o exemplo. Um fundo de prazo, pessoal, ele acaba. Um fundo de papel de prazo, ele devolve o dinheiro que tem dentro do fundo e ele acaba. Esse fundo está negociando a 4 vezes o valor patrimonial do fundo. Tudo bem que o valor patrimonial não é preciso nesse caso, tem umas variaçõezinhas. O fundo de papel tem uma precisão maior do que o fundo de tijolo, com muito certeza, maior, né? muito maior. Ainda assim tem uma imprecisão um pouquinho nele. Mas levando a sério que o valor é exatamente preciso, para cada 4 mil reais que você está colocando hoje nesse fundo, você vai receber 1.000. É um absurdo, né? E tem gente comprando isso, né? Nesse exato momento, hoje teve negócio dele nesse 4-1. Mas isso é normal? Não, isso é incrivelmente anormal. Acontece um caso, ano sim, ano não. Mas acontece um caso, ano sim, ano não. Quando acontece, dá errado grandão. Você tem que se livrar disso aí lendo o relatório gerencial, sabendo onde é que você está colocando seu dinheiro, né? Onde está investindo. É triste. Era moderador na Basta, eu vi um caso lá de 2-1, eu já tinha saído, eu vi um caso de 3-1 já fora do site. E hoje estamos presenciando um caso de 4-1, está piorando, o mercado não aprende. As pessoas aprendem, o mercado não aprende, é muito engraçado isso. O mercado é a média de todo mundo, né? E na média de todo mundo tem ninguém na média, né? Tem acima e os abaixo. Exatamente. André, ainda nessa linha de mercado e as mudanças que estão acontecendo, agora a gente está numa fase já de alta, um monte de emissão, né? O que você me diz disso aí? Teve uma entrevista com o Arthur, A pergunta é assim, tem emissão, por que eu participaria de uma emissão? Por que eu não participaria de uma emissão? E se eu fosse julgar uma coisa ou outra, qual o critério que eu deveria ponderar? Isso, assim, atinge um pouco o iniciante, né? O que é emissão? O que é isso? Né? Não entende? O cara do meio ali, ele tem essa dúvida. Pô, recebi aqui que eu tenho um direito de comprar umas cotas aqui e tal. Será que eu compro? Será que eu não compro? E tem o cara que já está lá, que ele vai buscar aquela estratégia, né? O que eu vou fazer com essa emissão? Então, para esclarecer para esses 3 aí, o que é isso? Que bicho é esse? Essas emissões, elas aparecem numa janela de mercado, né? Bora lá, são várias coisas aí, mas nessa ordem. Fiz uma entrevista com o Arthur há muito tempo atrás em que eu falei nessa questão aí.
as pessoas devem participar da emissão, sim ou não? E eu vou dar a resposta agora que eu dei para ele, mas adiantando que ele riu, que é o seguinte: não, as pessoas podem participar da emissão desde que elas leiam o tal de prospecto. Todo mundo ri disso daí, é impressionante. O tal de prospecto, a emissão... São 400 páginas, né? Não, esses os bons, né? Tem uns de 1.200. O tal de prospecto é um documento obrigatório para que quando for haver emissões, né, o fundo colocar cotas novas no mercado, as pessoas sejam muito informadas, em 400, 500, 1.200 páginas. Teve um que é recordista de 1.200 e tantas páginas. Então, nossa, não tem como você não saber tudo e mais um pouco do fundo lendo essas 400, 500 páginas, né? É porque é o histórico todo de montagem daquela operação. Sim, sim. Sim, sim. Claro que vai ter alguns prospectos, né, que falam e não dizem, e tem casos que dão a letra até no centavo. Ó, entre a previsão e a realidade, acertou tudo. Tem graus aí, né, de qualidade e precisão. Agora, a risada eu acho é porque ninguém lê esse tal de prospecto. Mas esse é o critério, não é sim ou não. É ler e entender o prospecto. Partindo do princípio que na prática a gente sabe que ninguém lê esse tal de prospecto, a resposta é não, por uma questão de psicologia, não uma questão de matemática. As pessoas ficam sabendo do prospecto, ficam sabendo da emissão por e-mail. A corretora manda: ei pessoas, um e-mail bonito. Esse e-mail bonito está te oferecendo um ativo. Ele tem uma conotação positiva. A pessoa, quando recebe aquilo e não sabe avaliar, e não abre, não clica no maldito link de prospecto, ele vai para o grupo do WhatsApp e pergunta: isso aqui é bom? Note que já são 2 momentos em que ele recebeu uma conotação positiva e já pergunta se é conotação positiva no segundo momento. Meio que a resposta está incluída na pergunta. Ele já tem a certeza que eu acho que não é bom, mas eu vou através de alguma coisa que justifique o meu pensamento. Sim, ele já decidiu, ele só não admitiu ainda que ele já decidiu. Ele está querendo a confirmação. E ao buscar confirmação, mesmo que alguém diga não, ele vai ouvir provavelmente o cara que diz sim. Então, o ruim das emissões é que entra muita gente mal informada. Ponto. Então, por isso que emissões são ruins. Inclusive, na tal entrevista, o Arthur perguntou: o que precisa para o mercado de fundos imobiliários melhorar e crescer? Precisa de emissão. E as pessoas devem participar de emissão? Não. Que contrassenso é esse? Emissões, agora sim, isso é importante que você falou também. Existe uma janela, existe um momento de mercado em que são oferecidas emissões e as emissões são atendidas, né? As pessoas participam, entregam o dinheiro para receber cotas. O que é triste, eu concordo com você, é que a janela em que as emissões acontecem não é o momento ideal. Pessoal, quando a bolsa está caindo 4 meses seguidos, ninguém fala de bolsa, que é o momento ideal, é comprar na baixa. Quando a bolsa ou o mercado está subindo sem parar, meses e meses e meses, as coisas estão caras pra caramba, é o pior momento para comprar. Mas é o momento em que saem emissões. Então, sim, a janela de emissão não é o melhor momento. Chega a ser, inclusive, em alguns meses, os piores momentos possíveis e inimagináveis, mas é quando a emissão acontece, é a janela de emissão. Não é a janela de mercado, são coisas descasadas. Mas quem recebeu o e-mail da corretora bonitinho e pergunta no grupo do WhatsApp: olha esse negócio legal, é legal mesmo? Nem sabe disso. E por isso o problema. E busca o viés de confirmação, né? Viés de confirmação, exatamente essa expressão mesmo, é o viés de confirmação. E o que é pior, ele acha? Eu acho, com certeza. Sim, pessoal, sim. De novo, é que não que o público seja ruim. Público é público, ninguém nasce sabendo, não tem como. Todo mundo vai ter que aprender tudo. O problema é que em coisas de finanças no geral, bolsa em particular, o instinto, eu não sei, mas eu acho isso. O achar isso geralmente é danoso, porque o que funciona em finanças e o que funciona em bolsa não está alinhado com o instinto. Então, por isso que é muito pé trocado o que as pessoas fazem na bolsa. Tem que ir contra o instinto mesmo. É que muita gente procura uma média de opiniões em um grupo de WhatsApp para poder tomar uma decisão, né? Em vez de ler um documento oficial, de procurar realmente investigar ali o que está acontecendo, ele procura uma média de opiniões dentro de um grupo de WhatsApp, dentro de um grupo de amigos,
e a partir dentro daquela média ele toma a decisão dele, né? Sim. E você, mesmo nós, né? A gente precisa conviver com pessoas mais ou menos boas, porque nós somos a média das pessoas. É inescapável. Você tem que ser funcionalmente maluco para não acontecer isso com você. Você é a média das pessoas com quem você convive, né? Sim. O que a gente não percebe muitas vezes em grupo de WhatsApp, em grupos de amigos presenciais mesmo, não é o WhatsApp que é o problema, é a média das pessoas. O problema não é o meio. Não é o meio, são as pessoas. O que a gente não percebe a gente pede a opinião, a gente está aberto a ela. Então, sim, o que às vezes a gente falha nesse momento não é pedir a opinião. Pedir opinião é importante, evita problemas, inclusive. Mas não é pedir opinião, é pedir a lógica da opinião. Por quê? Ao explicar o porquê, muitas vezes a gente detecta falhas. A opinião é muito certeza, sim. O sim é sim, sim. Esse fundo é bom, sim. Né? Uhum. Esse fundo é bom por quê? Poxa, porque sim. Estruturar a ideia direitinho, né? O Sim, porquê, tem que ter todos os argumentos, né? E daí vem uma questão daí que sim exige experiência que é completamente inacessível aos iniciantes. É a história da árvore na floresta. É bom em relação ao quê? Não é bom absolutamente, não é ruim absolutamente. Não existe isso. Tem o fundo bom para a pessoa A que é ruim para a pessoa B e o inverso. Esse fundo é horrível para a pessoa B e é bom para a pessoa B e horrível para a pessoa A, porque o que a A e a B esperam são diferentes. Eles não vão concordar. Isso é possível, isso é de boa. E ao pedir uma opinião muito aberta, acontece um descasamento de mentes. O cara fez é um problema de comunicação. O cara perguntou uma coisa pensando num contexto, outra pessoa responde essa questão colocada pensando num contexto segundo, e uma terceira pessoa que nem sabe o que estava acontecendo num terceiro contexto lê a resposta. É um pandemônio. É verdade. E uma coisa que eu queria também te perguntar, falando dessa questão também da árvore, né, olhar a árvore, quando você vai observar um investimento, eu acho que uma grande dica é você conseguir falar o porquê que você está investindo naquilo, né? Você tem que conseguir justificar para você mesmo por que você está investindo naquele ativo. Você tem que contar historinha, você tem que saber falar um pouco sobre ele, né? E anote. Porque você daqui a alguns meses talvez não concorde com você dos meses para trás, mas continue. Só interrompendo. Você tem que contar a historinha e anote. O anotar é o pulo do gato, mas continue. Então essa eu acho que é a grande dica para você conseguir escolher, né, um investimento, é você saber o porquê que você está investindo nele. Não pode ser porque você ouviu ou porque você leu de alguma coisa. Então, aquela questão de você ouvir uma opinião é importante? Sim, é importante. Mas ela tem que fazer sentido para você, né? Aquele ativo ele tem que fazer sentido para você. Às vezes é muito bom para o seu amigo, mas não é bom para você, né? Quer ver uma coisa interessante dessa questão? Fazer sentido sim, mas você conseguir comprovar. O cara que fala uma coisa para você que você não consegue validar, você está dependendo de um argumento da autoridade que sim, a gente vive em uma sociedade de especialistas, que a gente confia ou busca, basicamente, argumentos de autoridade. Ponto. Agora, em finanças, não existem grandes segredos. O cara, ao você perguntar o porquê que um ativo A ou ativo B, e o cara te responder, a resposta do cara tende a ser tão boa quanto você consiga, por fora, validar ou confirmar o que ele falou. Se você não faz isso, você está acreditando na pessoa. Não tem problema acreditar, mas se a pessoa te diz o porquê e você consegue por fora validar, é o melhor dos mundos. Acho que esse aqui é o grande revés dessa democratização da comunicação, né? Porque antes você não tinha acesso àquela informação simples e imediata, que você vai ali no computador, manda uma mensagem e o cara te responde. Você era obrigado a ir buscar a informação, né? E aí, para você... Só o fato de você ir buscar a informação, ter que enviar uma correspondência a alguém, pegar o telefone, conversar, todo esse atraso, ele ia fazer a você mastigar aquela informação, digerir aquela informação e ter mais qualidade de decisão, né? Acho que esse que foi a grande aceleração desse ritmo de informação foi muito bom, mas ele trouxe com isso também essa imediatização da decisão, né? Isso empobrece muito na hora do cara investir. Né? Sim. Era uma espécie de filtro, às vezes não justo, mas o esforço filtrava quem não conseguia a informação. Hoje a informação está mais disponível,
uma barreira a menos, mas era uma barreira a menos que não, ela não ajudava nem atrapalhava, era uma barreira, era para incomodar. Ao tirar ela, muita mais gente está tendo acesso, às vezes, infelizmente. Uma barreira a menos é feliz, em teoria, na prática, com variações. André, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, que talvez seja a dúvida de muita gente. Tem muita gente que fala que agora é momento de bolsa, agora é momento de renda fixa, né? Então a gente está numa formação de carteira previdenciária, você vem aí ao longo dos anos economizando dinheiro, você conseguiu acessar a bolsa de valores, procura fazer bons negócios, colocar bons ativos dentro daquela carteira, mas existe isso de ter bom momento para a bolsa, não, a bolsa vai cair agora, vou tirar tudo, vou colocar em outro local. O que você acha, assim, pela sua experiência, como é que tem que ser a relação do investidor com os momentos macroeconômicos, por exemplo? Tente evitar esse pensamento. Tá, respondendo a sua pergunta, existe. Existe sim timing. É difícil pra caramba. Esse é que é fácil de falar e é difícil demais de fazer. Existe uma frase famosa do mercado financeiro, né? Um investidor de bolsa, né, que lida com bolsa, ele deveria rezar aos céus para que no meio da vida dele ele consiga uma ou duas crises, porque é isso que vai fazer uma boa diferença no retorno final dele. Isso é obviamente no contexto dos Estados Unidos, né? A gente tem crise aqui cada 5 anos, então... Tá todo mundo preparado. Não, aqui tá... Aqui o cara vai ser... Todo mundo seria bilionário por essa regra. Aliás, eu não li o jornal de hoje, já deve ter uma hoje, né? Não, com certeza. Timing é legal na teoria e é incrivelmente difícil na prática, por duas razões. Uma, psicologia. Eu sou um filho, eu já falei isso algumas vezes, mas eu demorei mais de uma década para descobrir isso. Eu sou filho de uma alta, eu comecei a investir em 2007, 2008, que foi o outro pico anterior a esse, não é nenhuma novidade isso. Assim. E assim, ele é um colega de baia que começou a, por algum motivo, mexer com bolsa e contaminou, né? Aquele rádio corretor. Eu nunca pensei em investir em bolsa naquela época. São as pessoas com quem você convive. Sim, sim. Você foi por eles. Agora, olha o que aconteceu de interessante. Passou 2007, 2008, aquela subida sensacional, veio 2009, 2010 que desmoronou, né? Crise, subprime, os bancos lá que quebraram e tudo mais. Eu continuei mexendo com a bolsa. Meus colegas todos dizimados, zerados. Passou 10 anos, eu pedi demissão de um cargo semipúblico no Banco do Brasil, era nível gerencial, porque os meus investimentos em bolsas, durante a crise 1, durante a crise 2, geraram tanto retorno que eu pude parar de trabalhar muito cedo. Ah, mas foi por causa da crise? Foi por causa do timing? Foi porque eu não parei. O timing é cruel, quem tenta fazer, porque, como eu, as pessoas entram em massa na alta. Eu sou um filho da alta. E como quase todos os meus colegas saem na baixa. Tem prejuízo, fala que nunca mais vai voltar, e daí tem aquela sensação ruim, daí a bolsa sobe, 1 ano, 2 anos, tá todo mundo falando, daí todo mundo fala mais ainda, fala mais ainda, fala mais ainda. O cara demora para voltar, e quando volta é quando ele tá super convencido que tá 2, 3 anos subido, é quando tá perto de um topo de novo. O cara consegue... Ele não acerta o dia, mas ele acerta o mês do topo. É impressionante, é impressionante. Entra no topão e sai no fundo, né? Por isso que eu digo que evitar timing é perfeitamente possível, e eu sou a prova viva, embora não a prova estatística, de que sim, dá para fazer isso. Tem a prova acadêmica disso que, apesar de ser verdadeira, é pouco convincente, que é um estudo até antigo, clássico já, em que pessoas que operam pouco e têm um pouco mais de ativos, não é estar diversificado, não no sentido, opera pouco e tem um pouco mais de ativos, eles têm um retorno acima da média, inclusive de mercado. Enquanto que pessoas que têm ou muito poucos ativos ou que muito operam, têm um resultado pífio. Você separa o grupo de pessoas por timing e você descobre que sim, tem aquele minúsculo grupo de pessoas que acerta timing. E esses caras são sensacionais. São a exceção da exceção da exceção. A massa perde dinheiro. É até cruel, sabe por quê? O cara entra na bolsa, em um momento de alta ou de topo, não importa, o cara entra na bolsa, o ativo vai bem,
Ele fica feliz e às vezes ele troca de mão. Ele pega o ativo B, que vai bem, ele fica feliz e pega o ativo C. O ativo C cai, ele fica bravo. Daí ele faz assim, eu vou esperar recuperar, vou esperar empatar para sair e não voltar mais. Ou seja, ele sai do empate para não voltar. Olha que absurdo, a gente ri, porque a gente sabe que isso não faz sentido nenhum, mas intuitivamente... Mas é sim, intuitivamente... É o que acontece, vou botar de 8 para 10 vezes, é isso que acontece. Inclusive tem uma ação aí que o pessoal tá nessa tá nesse probleminha aí tem um tempo, tentando ver se empata para sair, né? Não vou falar nome não, mas tem. André, uma outra coisa assim para a gente esclarecer. No negócio fundo imobiliário, existe uma figura que eu acho uma figura bastante importante, que é o gestor, né? E ele tem ali junto dele uma assessoria muito grande de consultores imobiliários, da própria empresa que vai tocar o negócio, enfim. É uma equipe que ela tem que ter uma sinergia para o negócio funcionar legal, né? Ela não pode ter nenhum tipo de conflito de interesses, quer dizer, é uma coisa que precisa ser muito bem depurada. Como é que você vê aí, é claro que é um exercício de futurologia, mas dentro da tua esfera de contato, de bate-papo com essas pessoas, como é que você vê que está a cabeça do gestor hoje, a cabeça do administrador, né? Eu acho que quando começou ela era até porque ninguém sabia muita coisa, estava todo mundo meio naquele, legal isso aqui da gente comprar esses prédios, a gente gerenciar esses prédios, e hoje a gente vê um outro tipo de coisa. Mas o que você acha assim que está no rumo? Para onde essas pessoas estão olhando aí, de agora para frente? Bom, você está falando em termos da gestão em si mesmo ou de áreas de investimento? De gestão, da forma de gerir o negócio. Tá, perfeito. Está muito melhor agora. Por quê? O fundo imobiliário está crescendo nesses últimos anos. Teve a estagnação durante a baixa e está crescendo agora. E quando o mercado cresceu, surgiu o que a gente chama de gestor independente, mas na verdade é gestor iniciante, gestor em começo de carreira. Curiosamente, teve uma safra boa. Nós tivemos hoje muitos gestores que folhearam, né? Eles saíram e montaram sua gestão própria, saindo de casas mais tradicionais. E esses gestores estão fazendo um serviço surpreendentemente bom. Não que é surpresa que seja um serviço bom, é surpresa que em um curto espaço de tempo eles emplacaram teorias específicas que, foram bem aceitas e, estão produzindo resultados interessantes. Não homogêneos, inclusive. Algumas teorias são conflitantes, mas por você ter opção, você pode entrar no cara que é alinhado com você. Você pode sair do cara que está desalinhado com você. Então, a equipe de gestão, que hoje é muito mais eclética, às vezes dentro da gestão, às vezes por núcleo da gestão, é muito mais interessante. Essa safra de gestores de hoje, mais contemporâneos, né, mais recentes, elas são distintas das gestões antigas, que eram muito mais de ficar no escritório, lá na Avenida Paulista, lá na Faria Lima. Não é uma Torre de Marfim, né, mas você vive e respira onde você trabalha, ponto. Então você vai estar alinhado, você vai se acostumar com o trabalho. E essa safra nova de gestores, mais novatos, mais independentes no sentido de não estão seguindo as linhas mais tradicionais, são incrivelmente interessantes porque ele é muito mais pé no mundo real, sai um pouquinho lá da Faria Lima, sai um pouquinho da Paulista. É muito mais interessante. E são gestores que agora vem uma questão interessante. A percepção do trabalho deles é melhor, mesmo que eles façam um trabalho, às vezes, idêntico ao dos gestores mais antigos. Porque são gestores que estão mais propensos a escrever de maneira menos rebuscada, estão mais propensos a fazer entrevista, aparecer em mídias sociais, mais para mídias sociais, menos para jornal tradicional. Até para dar um formato, né? O gestor está botando a cara, não na foto, mas no vídeo. Você ouviu o cara falando, você fala, nossa, tem um ser humano lá, eu gostei de descobrir que tem um ser humano lá trabalhando naquela gestora. Uhum. É um fenômeno muito engraçado esse, que não é lógico, mas alinha. Esse gestor eu quero estar no fundo dele. Por eu ter ouvido ele,
é um fundo que faz mais sentido para mim agora e eu estou mais confortável investindo nele agora. Esse fenômeno de comunicação, mais independência, né, pelo menos mais linhas mais alternativas, melhorou muito o mercado. Tirou, acho que até um ranço, né? O pessoal não gostava desse afastamento. A gente demoniza o inimigo que a gente não conhece. É automático isso. Infelizmente, o ser humano é assim, a gente demoniza o que está afastado. Essa proximidade melhorou o mercado. Às vezes não porque o serviço do cara é bom, mas porque ele está se comunicando melhor. Só por conta disso. Bom, pessoal, então com isso a gente chega ao fim dessa entrevista com o André Bassi. Gostaria de agradecer imensamente a sua visita aqui, André. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso canal. Foi uma entrevista que eu tenho certeza que foi excepcional, que o pessoal vai aproveitar muito. O André é um grande amigo aqui de Brasília, está indo embora agora para São Paulo. Vou sentir muita falta, né, no nosso bate-papo. Nós vamos lá te visitar. Mas nós vamos visitar o André também em São Paulo, que tem muita gente boa lá e que são amigos nossos também que estão lá em São Paulo. André, muito obrigado mesmo pela sua presença. Agradecer também, esse livro aqui que o André deixou para a gente de presente, né? Autografado, devidamente autografado. Então foi uma honra receber o melhor livro de fundo imobiliário, autografado pelo André Bassi, um grande amigo e o melhor escritor de fundo imobiliário do meu ponto de vista, né? Excepcional. E mais uma coisa também, deixar para o pessoal que acompanha, né? De que livro não morreu. Acho que vale a pena a gente buscar essa informação, né, com uma formação de melhor qualidade, com formadores de opinião, né, de maior qualidade, maior peso. E acho que é a mensagem que a gente queria passar hoje aqui. Você tem informação. Você sabe para quem perguntar. Né? Mas eu não conheço o André. Cara, mas você tem o e-mail do gestor. Você tem o telefone do gestor. Tem um relatório mensal que está disponível. Se você não vê, está perdendo. E eu acho que esse é a sua grande contribuição na indústria, de tudo, vem daí. Dessa calma, dessa consciência de passar a informação, de entender a informação, de mastigar a informação para o cara, né? E isso construiu uma escola gigantesca de investidores que já estão aí há bastante tempo, né? Então, mais que tudo, André, nesse momento você está indo para São Paulo, eu te agradecer muito, né, por toda essa transformação que você teve nas nossas vidas. Ontem eu estava falando com a Paula, minha esposa, né? Falei, amanhã a gente vai conversar com o André e tal. Opa, fala para ele que hoje eu não fico só na renda fixa, não. Daquela conversa que a gente teve muito tempo atrás, né? Você e o Milho tentando convencer ela da renda variável. Então, são coisas assim que marcaram muito a minha vida, particular como investidor, né? E estamos para o que você precisar, cara. A gente está aí para te ajudar quando você precisar aqui também pela terra de Brasília. Sim. Eu sou meio recluso, né? Mas às vezes a gente aparece aí de vez em quando. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Espero que aqui ainda vá muito mais longe. Muito mais longe, né? Mas é assim mesmo, tem que começar. É começando que se chega lá, né? Então tem que começar, não tem jeito. A gente fala o seguinte, que a melhor ação para o investidor de fundo imobiliário é começar. Comece. Ela não tem ticker na bolsa. Comece devagar, mas comece, sim. É um fenômeno. O cara que sai da renda fixa de uma vez só para renda variável não costuma dar certo. Então, comece devagar, vai devagar. Não dá muito certo de uma vez só, não. E principalmente, fique tranquilo. Grande abraço, pessoal. Fique tranquilo, hein?